E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a Constituição de 1824. Mas, para iniciarmos, precisamos saber o que é uma Constituição. Constituição é um conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma instituição. A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita os poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Todas as leis que forem elaboradas devem estar de acordo com a Constituição. Após a proclamação da independência e o rompimento com os laços com Portugal, Dom Pedro viu a necessidade de organização das bases políticas e institucionais do país. Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar uma Constituição brasileira. A Assembleia Constituinte era composta por diversos grupos, mas os com mais destaque seriam estes: o Partido Português ou Conservadores, que reuniam lusitanos e brasileiros, defendiam a monarquia centralizada, pouca autonomia provincial e a manutenção de seus privilégios econômicos e sociais. O Partido Brasileiro ou Liberais eram compostos por brasileiros e portugueses que desejavam uma maior autonomia para as províncias, defendiam a monarquia parlamentarista e a manutenção da escravidão. O Partido Liberal Radical era composto pelas camadas médias urbanas, que advogavam pelo liberalismo econômico e político. Alguns dos seus membros, inclusive, queriam a implantação da República. Esses partidos queriam uma Constituição com as seguintes características: oposição aos comerciantes e militares portugueses, proibindo de ocupar cargos públicos de representação nacional, como de deputados e senadores, a limitação do poder do imperador e, para ser eleito, era necessário ter uma renda mínima de 150 alqueires de mandioca. Por isso, o projeto ficou conhecido como a Constituição da Mandioca. Isso vai acarretar algumas desavenças entre o imperador e esses partidos, onde o mesmo manda o exército fechar a Assembleia Constituinte em 12 de novembro de 1823. Vários deputados foram presos e exilados, como José Bonifácio e os irmãos Andrade, Antônio Carlos e Martim Francisco. Nas semanas seguintes, Dom Pedro convoca 10 pessoas para compor o Conselho Imperial e elaborar a Constituição, que será outorgada em 25 de março de 1824. Algumas pessoas falam que a Constituição ela foi promulgada, outras outorgada. Vocês sabem a diferença? Falamos que a Constituição promulgada é aquela elaborada com a participação do povo de assembleias populares. Uma Constituição democraticamente eleita, falamos que foi promulgada. Já a Constituição outorgada é aquela elaborada por um soberano ou por poucas pessoas e é imposta ao povo. Falamos que é uma Constituição outorgada. Dessa forma, a Constituição de 1824 ela foi outorgada, ou seja, imposta ao povo. A Constituição de 1824 ela foi elaborada com algumas dessas características: uma monarquia hereditária, ou seja, passada de pai para filho, estabelecimento de 4 poderes: moderador, executivo, legislativo e judiciário, voto indireto e censitário. A religião oficial seria a católica romana e a divisão do país em províncias, onde os presidentes seriam escolhidos pelo imperador. O sistema eleitoral da Constituição excluía as mulheres, libertos, indígenas e menores de 25 anos e os religiosos. Quem tinha direito ao voto seriam os homens com renda mínima anual de 100 mil réis. O voto seria censitário, ou seja, relacionado à renda. Estes escolhiam outros eleitores com uma renda mínima de 200 mil réis, para que estes escolhessem os deputados e senadores. Por isso, o voto seria indireto. Poderia se candidatar para deputado quem tivesse uma renda mínima anual de 400 mil réis e para senador uma renda mínima anual de 800 mil réis. Em relação aos 4 poderes, o poder moderador era exclusivo
do imperador e estava acima dos demais, capaz de ajustar e regular os outros três através da interferência do imperador, ou seja, o imperador mandava em tudo. O poder executivo era exercido pelo imperador através dos seus ministros de Estado, um poder responsável pela administração e organização do país. O poder legislativo era composto pelo Senado Vitalício e pela Câmara de Deputados, onde se discutia, elaborava e aprovava leis. O imperador permitia que cada província escolhesse 3 candidatos ao Senado, e o imperador escolhia um. E, por último, o poder judiciário, que era composto por juízes e tribunais encarregados do cumprimento das leis e julgamento dos infratores. Os juízes da mais alta corte da justiça eram nomeados pelo imperador. O imperador tinha poderes irrestritos para governar. A maneira autoritária como Dom Pedro I lidou com o processo de elaboração da Constituição criou marcas profundas nas relações dele com os parlamentares durante todo o primeiro reinado. Bom, pessoal, nossa aula de hoje vai acabando por aqui. Obrigada e tenham bons estudos.